Muito bem, vamos começar. Olá, boa noite, eu sou o Tinaron, sou formado em Gestão de Sistema da Informação. Como pós-graduação, eu tenho algumas pós-graduações. A primeira é Gerenciamento de Projeto, a minha segunda pós-graduação é Informática Forense, tenho uma terceira pós-graduação que é Docência para o Ensino Superior. Eu tenho mais duas pós-graduações voltadas também para a docência do ensino superior. E o meu objetivo aqui, hoje, na verdade, é começar um projeto. Esse meu projeto ele consiste em mostrar para vocês como se cria um site. E aí, no caso, eu vou fazer o básico. Beleza? Isso, como se cria um site do começo realmente até eu quero chegar ou eu quero tentar chegar até a criação de um banco de dados. Não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas eu quero chegar até a criação de um banco de dados. Também, se eu chegar lá na criação do banco de dados, será um banco de dados simples, somente para que vocês possam entender como se cria também o banco de dados, tá bom? Vamos começar. Nesse caso, eu falei para vocês que eu vou começar do básico do HTML, certo? Muito bem. Por esse trabalho ser sobre CSS básico, então, quando se tratar das cores, eu irei trabalhar com formato hexadecimal. Primeira coisa. Eu não vou trabalhar com outros formatos de cores, RGB, RGBA, não vou fazer isso. Eu vou trabalhar somente com hexadecimal para ficar mais fácil, certo? E não que uma seja melhor que a outra ou coisa e tal, não é isso, certo? Em qualquer site, qualquer CSS que você estiver trabalhando, você pode trabalhar tanto com RGB quanto com hexadecimal ou qualquer outro formato de cores, tá bom? Isso aí. Sendo assim, o celular não para de tocar, eu não posso desligar o celular, por isso ele vai ficar assim, mas tudo bem, tá tranquilo. Hoje eu vou mostrar para vocês como construir um CSS básico e já vou também criando um site que já é para fazer a visualização de como vai ficar o site estilizado com CSS. Ou seja, o CSS, gente, ele é o que dá vida ao site. É ele que vai dar estilo para o site, certo? É ele que vai fazer com que apareça para nós aquelas páginas, vamos dizer assim, atraentes, aquelas páginas bonitas. Eu falei aqui anteriormente, em relação aqui em cima, dá uma olhada, por esse trabalho ser sobre CSS, na verdade esse trabalho não é só sobre CSS. Eu vou começar com o CSS básico e vou tentar, chegar lá no banco de dados. Mas enfim, vamos para frente, Deixa eu pegar aqui meu... Então vamos conhecer um pouco sobre CSS. O que vem a ser CSS? CSS, na verdade, são folhas de estilos em cascata. Ela é a linguagem usada para estilizar páginas da web. O que eu acabei de falar para vocês, ela é a linguagem usada para a gente dar forma à web, para a gente dar vida às nossas páginas de web. O CSS ele controla cores, controla fontes, controla os espaçamentos, controla o posicionamento e os layouts dos elementos em HTML e PHP também, viu? Beleza? Tudo isso o CSS faz. O CSS ele pode colocar uma página tanto ocupando 100% do monitor, como pode colocar a página ocupando um percentual X aí menor, certo? Isso tudo é feito nesse processo do CSS. Ele funciona como uma camada de design, na verdade, que se aplica sobre a estrutura criada
em HTML. Esse é o nosso bom e velho CSS. Bom, como estamos fazendo sucesso, vamos para frente, né? Vamos começar a explicar um pouco, agora mostrar um pouco do formato do CSS. E vamos começar pelo começo. Qual que é o começo do CSS? O seletor. O seletor é o começo. O que é que o seletor faz? No CSS, um seletor ou o seletor, ele é a parte que aponta para quais elementos do HTML deve ser aplicada uma regra. Ou seja, o CSS, na verdade, define o alvo. No CSS, o seletor ele é como a mira de um revólver. Ou ele é como uma mira. Não necessariamente precisa ser de um revólver. Eu falei revólver, mas não necessariamente essa mira tem que ser de um revólver. Ele funciona como uma mira, ele vai mirar, certo? Essa mira, ela vai indicar quais elementos do HTML vão receber determinadas regras de estilo. Entenderam? Tranquilo, né, gente? Muito tranquilo. Na verdade, ele não aplica o estilo em si. Ele próprio não aplica o estilo, certo? São as propriedades. O que é propriedades? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. São as propriedades que definem o estilo que será aplicado sobre esse alvo. Beleza? Trocando isso em miúdos, se usa os seletores, a gente usa os seletores para dizer ao navegador, para dar a ordem ao navegador, tipo, estilize estes elementos com estas regras. Ou seja, a gente cria o seletor, a gente dá a ordem para o seletor deixar a nossa página de web do jeito que nós queremos. Dentro do seletor, como eu falei para vocês, a gente tem, desculpa, coloquei a mão na minha frente aqui, foi mal, mas nós temos as propriedades e os valores. E nós vamos ver agora exemplos de propriedades e valores que são os que realmente configuram a aparência desse alvo que é a página do site. Beleza, gente? Beleza, deixa eu mostrar para vocês aqui agora. Eu estou puxando devagar, mas hoje eu estou meio devagar mesmo. Deixa eu fazer aqui. Eu só espero que ninguém ligue para mim. Bom, aqui vocês estão vendo o seletor. Se vocês já fizeram algum CSS, e eu creio que vocês já fizeram, então vocês sabem o que vai aqui, não é mesmo? Aqui em primeira mão geralmente vai aquele asterisco. Quando vai o asterisco é um seletor generalizado, é um seletor universal, certo? Entre as chaves vai a propriedade e posteriormente a isso vai o valor. O seletor, ele indica o alvo, como já foi dito antes. E nesse caso, qual o elemento ou HTML que será estilizado, certo? Exemplo, parágrafo, H1, são as classes, as divs, os ID. A propriedade, ela define o aspecto visual que você pode modificar. Exemplo, são as cores, font size, o tamanho da fonte, as margens, os background, não está aqui no exemplo, mas o background ele é o que dá a cor de fundo, certo? As bordas, os espaços,
valor, ele especifica como esse aspecto deve se comportar. Entendeu? Se por acaso, um background. A propriedade é background. Depois dos dois pontos, se eu quero colocar o background preto, eu vou colocar ali, ó, jogo da velha e 6 número 0. O valor dele é o hashtag, que é o jogo da velha, e 6 número 0. Ficou preto. Após isso, ponto e vírgula. Fica preto. Se eu quiser colocar vermelho, o jogo da velha, 2F, 4 número 0. Se eu quiser colocar branco, o jogo da velha, que é a hashtag, e 6F. E assim sucessivamente, né? Posso colocar em letras também. Escrever, por exemplo, o jogo da velha, a palavra green, vai ser o que? Verde. Jogo da velha e blue, vai ser azul. É assim que funciona para o valor. Tá certo? E vamos ver as propriedades do CSS. As propriedades do CSS, ou seja, no CSS uma propriedade é o atributo que define qual aspecto visual ou comportamental de um elemento HTML será modificado. Entendeu? A propriedade ela vai definir aquilo que pode ser modificado e aquilo que vai ser modificado. Por exemplo, como eu falei no background. Eu coloquei o background. O que é o background? É a propriedade. Qual que é o valor? O valor é tudo aquilo que vem depois dos dois pontos. Por exemplo, o background, 2 pontos, é o jogo da velha, e 6 número 0, o valor do background passa a ser preto. Beleza? Ela funciona como uma característica que você pode ajustar. Por exemplo, cor, tamanho, fonte, largura, altura, espaçamento, alinhamento, etc. Isso é as propriedades. Deixa eu só mostrar um exemplo para vocês. Esse aqui é um exemplo, certo? Que eu criei. Qual que é o seletor? O seletor aqui é o P. O seletor é o P. O que é esse P? Esse P define parágrafo. Qual que é as propriedades? Nesse caso, a propriedade aqui é cor. É o color. Qual que é o valor dele? O valor dele é blue. Propriedade color define a cor do texto. Qual que é a propriedade? Font size. Qual que é o valor? 16. 16px vai significar 16 pixels. Certo? Qual que é a propriedade aqui? Margem. Qual que é o valor? 10. Nesse caso, 10 pixels. Qual é a propriedade? Background. Qual é o valor? Yellow. Eu não sou bom de inglês, mas yellow é amarelo. Beleza? Então, é isso aí. E vamos para frente. Vamos para as categorias. As categorias de propriedades. Texto e fonte. Color, font size, font family, text align. Tudo isso são categorias. Caixa, box model, margem, padding, border, width, height. Width é a largura. Width é a largura. Height é o tamanho, a altura. Width é na horizontal, height é na vertical. Espaço na vertical. Margem é margem. O padding ele já faz parte de um vamos dizer assim, ele é usado para dar um espaço dentro da caixa de diálogo, certo? Vamos para frente, propriedades. O layout, display, posição do display, flex grid, tudo é layout, visual, background, opacity, box shadow, interatividade, cursor, transition, também tudo isso está lá dentro do CSS.
Belezinha, gente? E vamos para frente. A propriedade é o que você quer alterar no elemento. O valor é como você quer alterar. Beleza? Deixa eu criar um código para vocês aqui. Eu vou já passar direto. Eu vou abrir o Sublime Text. Eu ia abrir o Dreamweaver, mas não vou abrir não. Vou abrir o Sublime Text. Meu mouse está meio doido também. Deixa eu abrir total. Bom, o Sublime Text, eu estou abrindo o Sublime Text porque eu acho ele uma IDE muito tranquila para trabalhar. Logicamente que eu também não sou o sabe tudo, porque existem muitas funções no Sublime Text. Lógico que vamos trabalhar com o básico, né? A gente vai fazer tudo no básico, então a gente vai trabalhar com o básico até chegarmos ou tentar chegar lá no banco de dados, beleza? Deixa eu abrir aqui, olha, eu vou em File. Eu abri o Sublime Text, deixa eu voltar de novo. Eu estou aqui, eu coloquei o meu Sublime Text lá embaixo, na barra de tarefa. Eu posso clicar no meio aqui, olha, e já abri direto. Eu estava clicando com o outro dedo para tentar achar lá, abrir como administrador. Você pode fazer isso também. Melhor abrir como administrador, mas beleza. Vou em File, clico em File, New File. Isso para mim criar uma nova página. Caso eu queira entrar numa página que já exista, eu vou em Open File. Eu cliquei, deixa eu clicar em Open File, porque eu vou entrar lá dentro do meu sistema. Cliquei em Open File e vou já abrir direto. Só porque eu já tenho uma página lá dentro e eu quero tirar essa página para poder começar tudo do zero. Vou aqui em aulas com HTML. Essas duas páginas aqui, olha. Eu vou tirar elas. Vou excluir essa aqui. Eu vou excluir essa aqui também. Muito bem. Eu fiz isso. Agora sim, estamos do zero. Certo? Eu vou clicar em File. New File. Nova página. Como eu falei, isso aqui é bem simples. Não vou nem colocar em pasta, nem nada. Beleza? E agora eu vou começar a criação do nosso site. Beleza? Deixa eu só... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só para mostrar algo automático para vocês, é porque o Sublime Text não mostra. Mas eu vou só mostrar para vocês e vou voltar para ele. Estou abrindo o Dreamweaver. É só para mostrar alguma coisa mesmo. Só demorando um pouquinho, né? Mas é tranquilo. Observe que o processo é o mesmo, tá vendo? Eu vou clicar em arquivo, vou clicar em novo, isso dentro do Dreamweaver. O Dreamweaver já aparece essa páginazinha suspensa aqui, ó. Como eu quero clicar no HTML, quero abrir uma página de HTML, eu vou só em criar agora, ó. Cliquei em criar. Eu fiz assim porque é mais rápido, certo? Saí de Sublime Text, vim para o Dreamweaver só porque é mais rápido. Só para mostrar para vocês que já sai o cabeçalho aqui, olha. O Dreamweaver vai sair? Vai. Se eu começar o Dreamweaver, ele já vai sair. Mas aqui já vai mais rápido, certo? O que acontece? A propriedade é aquilo que eu falei para você.
é o que você quer alterar no elemento. O valor é como você quer alterar, certo? E os dois juntos, propriedade e valor, eles vão formar a declaração, que é o CSS em si, certo? Que vai estilizar, certo? Isso através do seletor. Bom, o seletor indica o alvo, como eu falei. A propriedade vai definir o aspecto visual, e o valor especifica esse aspecto. Como eu tinha falado antes sobre o asterisco, no começo, no CSS, o asterisco ele é chamado de seletor universal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar um CSS. Eu abri uma página de HTML, gente, mas não é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos abrir uma página para CSS. Então, eu vou voltar tudo aqui, certo? Vou sair do Drew Nível, eu só queria mostrar aquilo mesmo lá para vocês. Sair. Vou entrar no Sublime Text de novo. Eu embirrei com o Sublime Text. Aí vou criar new página. Já está criada aqui, ó. Ctrl S, eu já vou botar logo um Ctrl S para salvar essa página. E eu vou colocar o nome dessa página de style.css. Porque se é um CSS, eu tenho que salvar com a extensão CSS. Vou voltar lá na minha pasta onde eu estava anteriormente. Não é aqui, www, é aqui aulas, certo? Vou criar, para ficar melhor para a gente, eu vou criar uma pasta para que a gente possa guardar o nosso trabalho, certo? Então vamos lá. Eu posso criar a nova pasta aqui, olha. Ou então eu posso clicar com o auxiliar, com o dedo auxiliar e criar a pasta por aqui também, aqui no novo. Eu vou criar, clicando aqui na nova pasta. Eu vou dar um nome para essa pasta e o nome para essa pasta que eu vou dar é CSS, porque eu vou colocar agora o meu CSS aí dentro. CSS. Coloquei essa pasta aí dentro, criei a pasta, vou abrir a pasta e vou salvar o meu CSS já aí dentro. Já salvei. Eu tenho CSS, já salvei, ele não está criado, não tem nada aí. Certo? Eu vou começar, como eu falei para vocês, CSS básico, então eu vou começar pelo asterisco, que é o seletor universal. Clico, asterisco, abro chave, já está aberto. O que eu vou colocar universal? O universal é aquele que pega em todo o site. Todas as páginas onde tiver o link do CSS, ele vai pegar, ele não vai mudar, certo? Vou colocar margem, que é a propriedade, colocar os dois pontos, e agora eu vou colocar o valor. Qual que é o meu valor? O valor da minha margem vai ser 0. Qual que é o problema do meu computador? Ah, funcionou. O valor da minha margem vai ser 0. Por quê? Eu quero deixar universalizado aqui. Que se eu não colocar um outro valor no meu container, esse margem ela vai pegar de um extremo ao outro extremo da minha tela do computador. Beleza? Então, eu já fiz o meu primeiro seletor, asterisco, a minha propriedade margem e o meu valor 0. Essa margem tem valor 0. Eu vou colocar um padding também com valor 0. Padding, 2 pontos, valor 0. Também, se eu não mudar lá no container ou mudar em outras propriedades, ele vai permanecer, esse padding vai permanecer com valor 0.
Beleza? Eu poderia já colocar um valor aqui. Se eu colocasse o valor do pad aqui de 10 pixels, por exemplo, tudo que eu fosse fazer, todo pad que eu fosse criar, toda propriedade de pad que eu fosse criar, ia sair com o valor 10 pixels. Por quê? Porque já estaria aqui no seletor universal. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou definir a maneira que eu for, à medida que eu for trabalhando, eu vou definir o meu pad, assim como eu vou definir a minha margem. Vou colocar também um box size, box, coloquei um box size no valor no border box. Border traço box. Ele serve para fazer aquele gerenciamento, certo? Para não deixar que as partes fiquem desorganizadas. O border box ele organiza muito bem, estiliza muito bem a questão do CSS. Eu vou colocar vou salvar, dar um Ctrl S. Eu dei um Ctrl S, salvei. E eu vou deixar por enquanto no estilo universal somente essas três propriedades. No CSS, o padding é a propriedade que define o espaço interno entre o conteúdo de um elemento, como texto ou imagem, em sua borda. Ou seja, você cria um botão. Quando a gente vai criar botão de menu. E aí, se a gente quiser crescer o botão para deixar o texto bem no meio do botão, a gente usa a propriedade padding, certo? Isso significa que o conteúdo é o que está dentro da caixa, certo? Como eu falei, o texto é aquele que está dentro da caixa. Que eu falei botão, falei menu, é a caixa. Texto, imagem, etc. O padding é a almofada. Ele funciona como uma almofada que separa esse conteúdo da borda. Beleza? Ele aumenta a área clicável. Se ele aumenta o botão, então a área clicável é todo aquele botão, certo? E aí, lógico, a área clicável está aumentada. E ele não vai alterar a borda ou a margem externa. Isso é o que o padding faz. Tranquilo, né? Deixa eu sair daqui para a gente entrar num exemplo, ficar mais bonitinho para que vocês possam entender. Certo? Vamos aqui, olha. Esse é o exemplo. Nós temos uma div, agora, que é o nosso seletor. A div é nosso seletor. Abre o aspa. Nós temos aqui a propriedade width, que é o horizontal. Essa propriedade é 200 pixels. Nós temos o height, que é 100 pixels, é o vertical. Então, ele tem 200 na horizontal e 100 na vertical. Temos um border de 2 pixels. E essa borda é preta. Borda de 2 pixels, solid black. E nós temos um pad de 20 pixels. Nesse exemplo, a div tem 200 pixels de largura e 100 pixels de altura. 200 para o lado, 100 para cima. O padding 20 pixels adiciona 20 pixels de espaço interno em todos os lados. Lembra que eu falei? Você coloca o texto ali dentro, ou então a imagem, certo? Coloca um padding de 20 pixels, ele vai adicionar espaço de 20 pixels para todos os lados. Ele afasta o texto da borda, entendeu? O conteúdo não fica colado na borda, mas respira dentro da caixa. O box sizing, que é o border box, no CSS, a propriedade do box size ela vai controlar o navegador, calcula a largura e a altura do elemento. De um elemento. Eu falei elemento, não é elemento, é elemento. Isso quando nós usamos o valor border box, nós estamos dizendo ao navegador que bordas e padding devem ser incluídos dentro da largura e altura total do elemento. Beleza, gente? Beleza. Nesse caso, existem diferença entre context border e entre o content border, content box e o border box. Por padrão, existe. Por padrão, existe.
certo? É, o CSS usa Content Box. Isso, o CSS em geral, por padrão, ele já vem com Content Box. O edit e o weight se aplicam apenas ao conteúdo. Beleza? Tanto a largura quanto a altura somente ao conteúdo. O padding e o border são adicionados por fora, aumentando o tamanho total da caixa. Ou seja, isso que a gente faz, isso que é feito na caixa de texto ou no botão, vamos chamar assim, ele não é feito dentro do CSS, ele é feito por fora, certo? O edit weight inclui conteúdo, inclui o padding, inclui a borda. Isso porque o edit ele abrange a página toda, certo? Quando você aplica o edit na página, no CSS ele vai abrir a página inteira, certo? Se colocou 100% de edit, vai pegar, vai ocupar o monitor inteiro. Você colocou um weight de 800 pixels, vai crescer a página verticalmente, certo? A borda, você pode criar a borda na página inteira também, beleza? O tamanho total da caixa ela não aumenta quando você adiciona padding ou borda. Então deixa eu só dar uma... Esse aqui é um outro exemplo, certo? Isso aqui é no exemplo do box size usando content box padrão, certo? Observe o exemplo prático usando a forma padrão. Na forma padrão nós temos um seletor div, abre chave e dentro vamos ter o edit 200 pixels, height 100 pixels, padding 20 pixels, border 5 pixels, solid black, preto de novo. O box sizing é um content box. Esse é o padrão que vem, certo? O conteúdo tem 200 pixels de largura, o pad 20 pixels de cada lado e a borda 5 pixels. Eles somam o tamanho final. Largura 200 pixels mais 20 pixels mais 20 pixels mais 5 pixels mais 5 pixels, 250 pixels. Isso é o total. Certo? Isso é o total. Exemplo de conteúdo ajustado com box size border box. Ajustado nós vamos ver aqui embaixo. Esse aqui é o exemplo de conteúdo ajustado com box size border box. O que vai diferir do padrão. Certo? Temos um div. Novamente como seletor. Abre chaves. O edit 200 pixels. Height 100 pixels, padding 20 pixels, border 5 pixels, solid black, border preto. Box size e border box ajustado. Nesse caso, nessa div com o border, com o box sizing border box, o navegador, primeiro, ele mantém a largura total em 200 pixels, ele não vai alterar. Vocês perceberam que lá em cima alterou. Aqui embaixo ele não vai alterar. O conteúdo é automaticamente ajustado para caber dentro dos 200 pixels, já considerando padding e borda. Muito mais previsível para layouts responsivos. Aliás, gente, eu não falei que a gente ia fazer layout responsivo. Mas no final, a gente vai fazer. Por quê? Porque a cada aula eu vou acrescentando um pouco no CSS, de forma que quando a gente chegar lá no final já com banco de dados, o banco de dados será bem simples também, a gente já vai ter um layout responsivo, certo? Eu vou colocar poucas coisas aqui, dá para entender legal, tá um pouco rápido, não sei se está rápido, se está lento demais, mas eu acho que dá para entender sim. Certo? A gente vai continuar com o nosso CSS agora. No caso, eu estou acrescentando agora, eu vou acrescentar mais uma propriedade ao seletor asterisco.
Eu vou acrescentar o font size dele e depois eu vou tirar essa font size, certo? Eu coloquei aqui no exemplo que ia acrescentar. Eu vou acrescentar aqui para vocês. Eu estou usando o Sublime Text. Deixa eu acrescentar. Fonte. Font size eu coloquei 16 pixels, certo? E eu não salvei. Agora eu salvei. Salvar é Ctrl S. Agora eu salvei. Deixa eu voltar. Aqui no meu exemplo tem margem 0. Já mostrei para vocês como fazer. Padding 0. Box size, border box. Vai ficar ajustado. Font size 16 pixels. Vamos permanecer assim. A propriedade font size, ela acrescenta a propriedade font size que foi acrescentada por mim agora, nesse caso, ela é a propriedade que define o tamanho da fonte de um elemento. Certo? No caso aqui eu coloquei 16 pixels. Então, como esse seletor é um seletor universal, é por isso que eu vou tirar ela daqui a pouco. Como ele é um seletor universal, então todo o site vai ficar com 16 pixels. Certo? Então eu não tenho necessidade, por enquanto, de colocar essa font size aí. Até porque eu vou trabalhar também com título. E eu vou crescer esse título. E eu vou deixar tudo muito simples aí mesmo. Eu vou tirar daqui a pouco. Ele controla a altura das letras exibidas na tela, influenciando diretamente a legibilidade e o design da página. Ótimo! Eu estou acrescentando agora a propriedade color no seletor asteriscos. Nesse exemplo também coloquei a propriedade color. Não estava me lembrando disso. Mas beleza, deixa eu acrescentar para vocês aqui a propriedade color no asterisco. No meu seletor asterisco. Color é que vai definir a cor. Ó, lembrando que eu estou colocando o jogo da velha, ou hashtag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso fazer com 3? Posso. Mas o bom é 6. Beleza? Posso colocar só 3 0 aqui no caso? Sim, poderia colocar só 3 0. Mas o aconselhável, o recomendado é 6. Beleza? Deixa eu voltar. Nossa, cliquei foi no Dreamweaver, meu Deus. Beleza, deixa eu clicar aqui. Deixa eu ver. Minimiza. Minimiza. Essa propriedade color é a que vai dar cor ao texto. Já falei antes. No caso, no nosso CSS, a cor da letra é preta e o código dessa letra também. Pronto. Esse seletor do CSS está pronto. Agora vamos para o próximo seletor. Eu irei pintando de verde e tal, beleza. Gente, eu pintei de verde aqui para ir já separando o seletor que eu fosse criando. Certo? Como eu já criei o asterisco, então já pintei ele de verde. E vamos para o próximo seletor. O próximo seletor é o HTML. O HTML, eu fiz acho que 3 seletores só aqui. Certo? Mas beleza. Esse HTML eu criei ele como um seletor simples. Um seletor simples, na verdade, é aquele que não vem com uma classe. Ele não é uma classe, a classe é um ponto e não é uma div. Depois eu também mostro sobre isso aí. Certo? Aliás, deixa eu ver aqui. Isso. Para esse HTML está pronto. Deixa eu ver aqui. Espera aí.
Isso quando você coloca o nome de uma tag HTML diretamente no CSS sem usar a classe ou sem usar o ID, isso vai ser chamado de seletor simples, é o que eu expliquei antes para vocês. Ou seletor simples ou seletor de tipo. No caso, esse HTML ele está como seletor simples. Certo? Então, deixa eu ir fazendo. Eu posso pegar aqui, ó, copiar. Como eu já fiz tudo aqui mesmo, eu posso fazer isso aqui, ó. Só vou pegar para ser mais rápido, copiar, vou lá no Sublime Text, já vou deixar ele pronto, prontinho. O nosso seletor simples está criado, certo? Nesse caso, o HTML está descendo com 80, eu vou colocar ele com 100. Eu vou colocar ele com 100 e vou mostrar para vocês o porquê. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu copiei, quando copia dá esses problemas. Não, na verdade ele estava lá embaixo. Não, beleza. A margem top ele ficou 0 também. Ou seja, ele vai topar lá em cima. Meu HTML está topando. Vocês vão perceber que quando eu criar o container vai estar topado. Porque eu também coloquei o container como margem top. Como margem top 0. O edit meu eu coloquei 80. Só que eu não vou deixar em 80. Eu vou mudar ele para 100 para ele pegar 100%. Certo? O weight, coloquei alto, o que, que vai acontecer? Quando é alto, quando eu não defino um tamanho para o meu weight, ele vai crescer à medida que eu for colocando imagem, à medida que eu for colocando texto, for colocando imagem, certo? À medida que eu for crescendo meu HTML. Então, eu coloquei alto e vai assim. O background eu vou tirar ele daqui, gente. Tirar esse background daqui. Deixa eu... Peraí. HTML, também vou tirar ele. Vamos fazer essa coisa funcionar. Meu HTML aqui. Eu vou... O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é comentando. Quando eu... para que eu possa fazer um comentário no CSS, eu uso barra, asterisco, coloco o meu texto, aí eu fecho com asterisco, barra. Isso vai deixar o meu comentário exposto aqui no meu IDE, mas ele não vai aparecer lá no site. Certinho? Comentário, ele não sai no site. E, aliás, tudo que você fizer em programação, você precisa comentar. Certo? Aqui eu coloquei 80%, estou colocando 100%. E por que, que você precisa comentar? Você precisa comentar pelo fato de que você não é o único programador que vai trabalhar num trabalho de programação, por exemplo. Pode ser que você esteja hoje, faça um programa hoje numa empresa e posteriormente a isso você sai e quando entrar outra pessoa ele vai fazer um trabalho de modificação no site ou no programa e aí ele precisa desses comentários, porque se ele não tiver esses comentários, com certeza vai ficar bem perdido no trabalho dele. Vou voltar para o meu background aqui, Certo, então o que, que eu tenho aqui? Eu tenho margem top 0 no meu HTML. O meu HTML, ele ele é simples, desculpa, isso tá meio que doendo os dedos. O meu HTML é uma tag simples, certo? Ele é um seletor simples, porque ele não está marcado aqui como uma classe, nem com um ID.
O edit dele 100%, o weight alto, o background color dele está transparente, ou seja, não coloquei cor no meu background, não vai aparecer cor. Beleza? Então vamos voltar para lá, né? Para onde nós estávamos. Nesse caso, o que eu fiz acima foi criar um seletor simples ou de tipo, pois ele não está marcado como uma classe e nem como uma hashtag. Eu coloquei nele uma margem top 0 somente para mostrar que eu também posso individualizar as propriedades, ou seja, cada seletor pode ter sua própria propriedade. Engoli algumas letras aqui. Porém, eu vou tirar essa propriedade do seletor. Então, aqui eu estou dizendo que eu vou tirar essa propriedade dele, para que ele não seja simples, né? Está marcada essa propriedade lá no seletor asterisco. Não, porém eu vou tirar essa propriedade do seletor HTML, pois como está marcada essa propriedade lá no seletor asterisco, não há necessidade de eu repeti-la aqui. Ó, eu tinha também esquecido de passar para vocês essa informação. É aqui, gente, ó. Eu tenho aqui no estilo, que na minha meu asterisco, margem 0, padding 0, box size, border box, font size 16 colors, preta. A minha margem está 0. Meu padding está 0. Meu margem top está aqui 0. Beleza. Certo? Então, não preciso. Vou criar mais um seletor simples, mas lá na frente vocês vão ver que eu vou nesse H1 aqui, ou nesse H1 aqui, eu vou colocar uma classe. Mas por enquanto eu vou criar ele como um seletor simples. Deixa eu copiar e colar para ser mais rápido. Copiei. Muito bem, lá eu estava falando que era mais um seletor simples, porém, eu vou fazer diferente. O H1, eu não vou deixar ele como seletor simples, vou criar ele como uma classe. O restante do H2 para frente vai ser o seletor simples. Então, já vou colocar logo aqui, ele como uma classe. Ó, é só colocar um ponto, o H1 meu virou uma classe. A cor dele é uma cor azul. Eu deixei já comentado aqui. E deixa eu dar uma voltada. Tá certo, deixa tudo aí, tá tudo certo. Essa aula já passou de 21 minutos. Bom, esse seletor é o seletor de título. E ele vai do H1 ao H6. E o tamanho da fonte começa grande, começa do H1. Lá no H1 ele começa de trás para frente. Ele começa grande no H1, no H6 ele termina bem pequeno e vai diminuindo até chegar no H6. Por isso eu vou deixar assim, beleza? E vamos lá, deixa eu ver se eu tenho aqui. No caso ficou margem 0, padding 0, box size, border box, sendo este seletor simples ou do tipo. E agora eu vou criar a classe container. Eu criei como CSS. Esse container é o último que eu vou criar, para depois a gente já fazer o nosso HTML que vai aparecer, certo? Também vou só copiar e colar, que eu já tinha feito tudo aqui, olha. Deixa eu só voltar ele, para ficar melhor. Certo. O container é aquilo que eu falei para vocês, é o que vai descer na página do nosso site, certo? Todo o nosso conteúdo. Pode ser que ele desça 100%, ou no meu caso aqui vai descer em 80%. Lembrando que nesse container eu coloquei o margem 0 alto, porque eu quero que ele tope lá em cima. Um padding de 10 pixels. Esse pad aqui é no container,
contânea em geral vai ter esse pad. O edit, meu, eu coloquei 80%, certo? Ele não vai topar nas extremidades do monitor. O weight, meu, é alto. Background color, eu coloquei, nesse caso está vermelho, mas eu vou mudar a cor, certo? Também coloquei mais embaixo um border. Eu vou tirar a cor vermelha. Eu vou comentar a cor vermelha e vou deixar a borda. Errado. Certo. Eu estava com a borda, eu tirei a borda não está mais visível, a borda está comentada, ou seja, ela não vai aparecer. Eu deixei a borda, desculpa, eu tirei o background, não foi borda, eu tirei o background, o fundo vermelho, eu comentei o fundo vermelho e deixei aqui a borda, agora vai aparecer a borda azul. Beleza, Ctrl S para salvar. Vamos fechar isso aqui. E vamos voltar. Certo, eu fechei o meu estilo. Deixa eu fechar o meu estilo aqui também. Uhum. Eu vou fazer o seguinte. Eu estou criando aqui uma página de estilo. Uhum. Mas na verdade eu vou criar tudo numa única página depois. Vou criar agora, vou fechar essa aqui, vou salvar e depois vou voltar a fazer tudo numa página só. Para ficar mais fácil. Vou salvar, dar um Ctrl S. Salvei. Eu vou mostrar para vocês onde é que essa página está. Só abrir aqui. Abrindo aqui, ela vai mostrar. Não, não está. É porque agora eu decidi fazer um pouco diferente. Já vou salvar, já vou copiar logo aqui. Abrir uma nova página. Uhum. Como eu gosto da coisa mais rápida. Eu estou abrindo os dois. Dreamweaver, CSS, Dreamweaver, Sublime Text. Vou aqui porque o Dreamweaver é mais rápido. Olha, já apareceu tudo. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar o CSS tudo na mesma página para ser mais rápido. Para que eu faça isso, tenho que abrir o Style, ou Style, ou Style, Text, Style Tape, Text CSS. Isso eu estou criando tudo numa única página. Depois eu vou mudar ele e vou linkar. Mas por enquanto vou colocar tudo aqui, ó. É que eu tinha feito com esse propósito. Aí agora eu resolvi, não sei por que, seguir a apostila. Mas tudo bem. Vamos voltar. Aula CSS. Beleza, eu já vou salvar ele aqui logo como index.html. Index.html. Ele não está na pasta do CSS, ele vai ser fora. Vou deixar ele aqui fora já. Não vou colocar a pasta para ele não, porque tudo vai ser simples. Pronto. No caso, como é CSS, eu posso clicar aqui de lado, ó. Ou então dar um F12. Então, ó. Posso vir aqui, ó. No meu computador não faz isso. Vou abrir o Brave. O meu CSS, nosso site já está aberto, ó.
Está funcionando, tá vendo? Isso aqui é o nosso site. Documento sem título, não coloquei nada nele ainda. Deixa eu voltar aqui. Eu agora acabo tendo no Dreamweaver. Fechei o estilo. O nosso estilo está fechado. Somente com container. O que eu vou fazer agora? Como eu ia fazer separado, não vou mais. Certo? Depois que eu vou separar. Aqui no body, vocês podem ver que fechou o estilo, fechou o header. Abriu o header aqui em cima. Abriu o HTML. Ó, abriu o HTML, abriu o header. E agora, fechou o header, fechou o body. Entre body e fecha body é onde nós vamos fazer aparecer tudo que fizemos aqui em cima, certo? Que é a nossa página de HTML, certo? Para que possa aparecer, eu preciso colocar essa classe container aqui dentro. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Div classe. Eu acho que eu vou usar o Dreamweaver mais rápido. Container. Olha o nome do container aqui, ó. Div classe container. Eu vou usar o container. Fechei div. E dentro de div, tudo que eu lançar dentro de div e dar um Ctrl S, vai aparecer. Eu vou abrir no Google agora. Observe que já está aqui dentro. Observe as bordas azuis. E observe também que as bordas estão... esse é o container. E o container está topado na parte de cima. Porque eu coloquei margem top 0. E ele está no meio da nossa tela. Qualquer tela que abrir, ele vai estar no meio. Por quê? Porque eu dei 80% nele somente. E coloquei um margem 0 alto. Não falei para vocês, mas eu coloquei um margem 0 alto. Quando eu coloco margem 0 alto, ele vai centralizar. Beleza? Como eu falei que ia terminar esse... Nossa, gente, abri o Sublime Text novo. Como eu falei que ia terminar aqui com essa página, e nessa página eu ia colocar Olá Mundo, então vou terminar assim. Lembra que eu coloquei a div class container? Agora eu vou colocar o H1. Isso aqui são os títulos nossos, certo? Eu vou colocar do mesmo jeito, olha. H1 e fecha. Aqui dentro de H1 eu vou colocar o título. Olá Mundo. Aqui finaliza o nosso trabalho. Eu vou abrir, vou clicar. Opa, não é isso. Vou abrir agora no Microsoft Edge. Meu computador é meio diferente. E observe que ele apareceu aqui, ó, a palavra Olá Mundo. Tá certo, gente? Tem 21 minutos, mais ou menos. Eu nem sei mais ou menos quanto tempo. É isso aí. Esse é a nossa primeira aula. Esse aqui é o meu projeto. Eu peço desculpa a vocês pelo tempo gasto e se eu não conseguir explicar do jeito que deveria. Mas eu prometo que com o passar do tempo, no final de tudo isso aqui, já vai estar bem mais tranquilo. Tá certo? E vai dar tudo certo, entendeu? A gente vai chegar lá. Vai ser mais ou menos umas 4 ou 5 aulas. A gente vai chegar lá no banco de dados. Beleza, gente? É isso aí. Terminamos. Eu não centralizei aqui o Olá Mundo, mas dá para centralizar. Vai sair tudo bonitinho aqui. Beleza? No final, a gente também vou colocar aí o responsivo para ficar abrindo tanto no computador como no celular. Beleza, gente? É isso aí. Mais uma vez, eu sou o Dinaron. Sou formado em GSI. E estou aí tentando ajudar de alguma forma, certo? Se ajuda, beleza, fique todos com Deus. Se não ajuda, eu peço desculpas a vocês, tá bom? Me desculpem, fique todos com Deus.